Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Aqui é Ezequiel Ribeiro, ministro de Missões e Evangelismo da Segunda Igreja Batista de São Luís. Hoje, nós vamos refletir um pouco sobre Isaías, capítulo 61, verso 1, que diz: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Aqui o profeta, neste capítulo, ele prossegue falando, predizendo sobre a glória futura de Sião, que foi descrita no capítulo anterior. E quem fala aqui é o profeta que foi chamado por Deus e se colocou à disposição do trabalho de Deus, conforme ele mesmo descreve no capítulo 6, verso 8 deste livro, que diz: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, o tema deste capítulo fala exatamente sobre a cidade de Deus e o povo de Deus realizando seu propósito divino. Ele fala sobre a missão do servo de Deus, aquele que viria para anunciar boas notícias, para enviar, trazer uma palavra, trazer um resgate da vida daqueles que estavam com o coração verdadeiramente quebrantados, e anunciar a liberdade aos cativos, aos presos nas trevas, né, no pecado. O profeta Isaías aqui, ele é um mensageiro que anuncia a glória a ser revelada na era messiânica. O Messias, ele tem autoridades não somente apenas para falar de Deus, mas ele é o próprio Deus. Então, o anúncio do profeta Isaías aqui estava trazendo para aquela época e para nós hoje que temos a glória de Deus, sobre a vinda do Messias e toda o seu trabalho, sua ação para o resgate do ser humano nesta época. Lutero, ele disse acerca de Jesus, ele disse: Cristo é a pessoa enviada por Deus e enchida do Espírito Santo para ser o mensageiro e o evangelista ao pobre, ou seja, ao aflito. Isto não foi feito em prol de Cristo, ele afirma, mas para o nosso benefício. E ele continua dizendo: quanto a você, se satisfaça com o que Deus é encarnado, assim permanecerá em paz e segurança e conhecerá a Deus. Então aqui precisamos entender que o o profeta Isaías descreveu aqui é sobre o envio do próprio Deus a este mundo, para que pudéssemos ter o privilégio de sermos resgatados por Deus, porque foi para isso que Cristo foi enviado. Precisamos entender que a profecia do envio de Cristo seria e é para buscar-nos do meio do pecado, da escuridão, das trevas do pecado, para a luz que é Cristo, nos resgatar para vivermos junto com Ele, em liberdade, junto com Cristo. E o Martinho Lutero, ele finaliza dizendo aqui, quanto a você, se satisfaça com Deus encarnado, assim permanecerá em paz e segurança e conhecerá a Deus. Deixe de lado as especulações a respeito da glória divina. Fique com Cristo crucificado, a quem Paulo e os outros
anunciaram. Amém? E que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe sua família e que você reconheça Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida, aquele que veio para resgatá-lo, para tirá-lo, assim você quanto a mim, quanto todos nós, do pecado e levarmos de volta para Deus. Amém?